Capítulo 28 até 29. Sabe, estou começando a me perguntar se minha 232 LAC realmente faz alguma coisa. Quero dizer, eu sei que estive ausente da ação por um tempo. Atrasei minha chegada ainda mais quando dei a Sabre um aumento de velocidade para chegar aqui a Shiro primeiro, mas não pretendo apenas cair em uma batalha de alta octanagem no momento em que entrei na singularidade. Não posso deixar de rir um pouco enquanto estava diante de uma górgona muito grande e muito zangada, seus olhos vermelhos brilhando em meu rosto. Olá. Desculpe por me intrometer. Não estava realmente planejando isso. Podemos conversar? Gorgon continua a olhar. Desculpas não aceitas. Veja bem, minha viagem pela Dimensional Gap foi bem sucedida e junto com o Gilgami inconsciente, caímos do céu em uma grande colina. O problema é que a colina era onde fica o covil de Gorgon, e a velocidade de nossa queda teve força suficiente para perfurarmos as rochas, nos aterrissando dentro desse espaço grotesco quase alienígena. Felizmente não me machuquei com a queda. Reforço e minha vitalidade garantiram isso. Gilgami também está ileso, sua forma inconsciente descansando confortavelmente em cima de uma cama dourada. Espere, a mulher convocou uma cama de seu tesouro enquanto estava inconsciente? Droga, parece que Gorgon notou Gilgami também, seu olhar furioso aumentando 10 vezes em intensidade. Mas seus olhos amaldiçoados ainda não fazem nada, a poderosa maldição que ela emitiu foi anulada. Por quê? Ela grita, carrancuda. Por que vocês vermes não transformam em pedra? Provavelmente nossa armadura, ou resistência mágica, ou ambos. Eu digo casualmente. Gorgon olhou com raiva. Portanto, este é um local de reprodução. Eu franzo a testa ligeiramente, meus olhos místicos se ativando quando percebo os muitos cadáveres humanos mal formados colocados no fundo do covil, sua pele mudando lentamente enquanto a energia demoníaca flui em suas veias sem vida. É uma visão um tanto angustiante. Eu viro meus olhos para a furiosa Gorgon, meus olhos de um azul brilhante e inconstante, e, perdoe-me, mestre. Por favor, Uma visão surge em minha mente de uma górgona espancada e machucada, sua forma muito menor do que a que está diante de mim agora, seus olhos roxos olhando com medo para alguma coisa. Finalmente agarrando, Gorgon ruge enquanto seu cabelo se transforma em cobras, seus olhos de um vermelho brilhante como piscinas de energia demoníaca dentro de suas presas. Um segundo se passa e as cobras disparam seus feixes de energia, com calor suficiente para transformar até pedra em lava. Eu não me mexo. Não preciso, pois uma parede gigante de enxofre escuro se ergue entre mim e os feixes que chegam, bloqueando totalmente o ataque. Atrás de mim, o elemental de enxofre aparece, pulsando em um vermelho profundo enquanto uma gaiola de enxofre cresce lentamente ao meu redor, pronta para me proteger contra quaisquer novos ataques. Vocês? Gorgon ruge novamente, fazendo chover feixes de energia condensada sobre mim, mas seus ataques são interrompidos pelo enxofre elemental. Vendo isso, eu respiro e ativo meus olhos místicos mais uma vez, olhando profundamente para Gorgon e sua história. Eu vou fazer melhor. Eu vou fazer melhor. E novamente no fundo de seu âmago vejo uma velha memória. Gorgon está deitada no chão com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto ela implora por misericórdia, seu corpo dilacerado e coberto de sangue. A vegetação morta cerca apodrecendo e murchando. Então, muito bem. Eu ouço uma voz terrivelmente familiar, e a visão se quebra, a dor queimando pelo meu corpo enquanto meus olhos místicos são fechados à força. Que raio foi aquilo? Algo me interrompeu com força, injetando energia e rompendo a conexão. Eu ainda posso sentir a ardência em meus olhos, de alguma entidade estranha me perfurando. Bem, posso me preocupar com isso depois. No momento, Gorgon está fazendo de tudo para me matar, e a enxofre elemental não pode aguentar por muito tempo sozinha. Então o Voltaic Charge é ativado e eu infundo o Brimstone elemental com uma explosão de energia elétrica. O elemental congela por um momento antes de começar a brilhar, as duas energias se assimilando quando um raio vermelho começa a cercá-la, dançando junto com seu brilho carmesim. Devido a certas ações, Brimstone elemental ganhou a habilidade Brimspark. Não esperava que funcionasse tão bem. Espere, não, isso faz sentido na verdade. Meu status como um auto-humano basicamente destrói qualquer possível limitação que o Brimstone elemental possa ter, então ela assimilar tão bem não é tão surpreendente. Fortalecido e com uma nova habilidade, o elemental ruge enquanto envia uma explosão condensada de fogo e raios amaldiçoados. Gorgon responde com sua própria rajada de lasers, e os dois ataques se chocam em um cabo de guerra. O enxofre elemental avança por um momento antes de Gorgon vencer o puxão e subjugar o ataque do elemental. Não no meu relógio embora. Com meus circuitos mágicos brilhando, eu moldo meu prana em várias barreiras, empilhando-as umas sobre as outras antes do feixe de entrada, e Gorgon assiste com crescente aborrecimento enquanto seu ataque diminui até parar. Eu sorrio enquanto relâmpagos e luzes dançam ao meu redor. Eu invoco minha magia, criando uma bola gigante de plasma quente, brilhando com luz purificadora.
Seu calor absoluto começa a derreter através da pedra da montanha, e a luz que ela contém queima a corrupção, a carne demoníaca que contorna o covil queimando na presença de tal pureza. A irritação de Gorgon rapidamente se transforma em medo quando eu grito, migido, e com a minha chamada, a bola de plasma cai sobre a Gorgon ferida, abafando seus gritos de dor com cacarejos altos de eletricidade. Então, a estrela em miniatura explode, inundando o mundo com luz enquanto uma onda de plasma incrivelmente quente voa em todas as direções. A pedra derrete, a carne corrompida murcha e eu fico lá com o enxofre elemental ao meu lado, observando o desenrolar do espetáculo. Não somos afetados, é claro. Estou protegido por resistência à magia e minha vitalidade reforçada, enquanto a afinidade natural do elemental de enxofre com o fogo garante que nenhuma quantidade de calor irá machucá-la. E então a Gilgame ao fundo, dormindo sem cuidado em cima daquela cama dela glamourosa. Logo, a luz desaparece, e eu posso ver Gorgon deitada fracamente dentro de uma grande cratera, toda a sua pele queimada, seu longo cabelo roxo aparado, suas asas douradas quase desaparecidas. Ela só sobreviveu das escamas escondidas sob sua pele, aquelas que mal resistiram ao ataque de calor e luz. Você, ela rosna, mas sai fraco e suave, a raiva sobreposta pela dor. Eu franzir a testa. Então, podemos conversar agora? Gorgon permanece em silêncio. Tudo bem, vou levar isso como um sim. Eu sorrio enquanto Gorgon rosna com raiva. Legal, ok, agora vou fazer algumas perguntas. Como se eu fosse deixar você. Gorgon morde, energia amaldiçoada construindo silenciosamente em torno dela. O ataque que se aproxima não escapa dos meus olhos místicos, no entanto, e eu lanço um rápido raio sobre ela. Com a concentração quebrada, Gorgon chora de dor enquanto a energia amaldiçoada acumulada se dispersa em uma nuvem de fumaça escura. Por que você está tentando matar a humanidade? NGH. Gorgon rende os dentes e rosna, mas não me importo. Meus olhos místicos brilham, e eu espio a mente da vingadora abatida, tirando a pergunta diretamente de seus pensamentos. Humanos maus. Matar. Deve matar. Destruir impuro. Deus, novo mundo. O pensamento é confuso, cortado em pedaços desajeitados, mas a mensagem é bastante clara. Gorgon odeia a humanidade, provavelmente influenciada por sua história de origem, e ela quer se tornar a deusa da singularidade depois de limpar todas as impurezas. Um desejo simples e comum, mas que não parece certo. Górgona e Medusa são, em última análise, o mesmo ser, e Medusa não precisa se tornar um deus. Quero dizer, ela mesma era uma deusa, então duvido que ela queira pensar em tal coisa. Algo não está certo. Por que se preocupar em se tornar um deus? Pergunto mais, para grande surpresa de Gorgon. Você não foi condenado pelos deuses devido à sua própria divindade? Aceitação. Viva. Esconda-se, auto-sobreviva a ira. Ser como você. Que? Eu pisco em surpresa. Esconder-se? Sobreviver à ira de alguém? Eu murmuro baixinho, pensando sobre o que eu reuni, refletindo tão profundamente que quase perdi a expressão de Gorgon mudando lentamente para uma de terror. Ele não. Ela resmunga, tentando rastejar para longe com seu corpo ferido. Não machuque. Viva. Não machuque. Viva. Não machuque. Viva. Não me machuque. A informação recebida transborda, e estremeço quando a conexão é interrompida, meus olhos místicos ardendo com um estalo repentino. Esfregando meus olhos, eu me viro para olhar para a aterrorizada Gorgon, que não conseguia mais se mover, seu corpo tremendo demais para ela tentar escapar, seus olhos arregalados e trêmulos. Ela estava com medo de mim, percebi, e não posso deixar de me perguntar por quê. Mas antes que eu possa fazer qualquer coisa. Que pena. Achei que você fosse durar mais. Com uma velocidade impossível, uma mão esguia perfura o peito de Gorgon, espalhando uma fonte de sangue na pedra. Então, com a mesma rapidez, a mão se afasta, levando consigo o núcleo mágico que mantinha Gorgon vivo. A mão pertence a um padre, seu cabelo é branco prateado e seus olhos são dourados opacos. Seu traje de padre preto é tingido de vermelho com o sangue de Gorgon, a nova cor picante combinando muito bem com a mortalha vermelha que ele usa em volta do pescoço. Ainda assim, obrigado pelo seu trabalho. Ele diz com um sorriso, um que teria parecido muito bonito se não fosse pelas manchas de sangue colorindo uma parte de seu rosto. Gorgon solta uma tosse áspera ao cair, a vida se esvaindo dela a cada segundo. HMPH Patty. Ele não termina quando de repente é assaltado por uma explosão de luz sagrada, uma quente o suficiente para começar a aquecer a pedra em magma. Mas o padre está ileso, com apenas um pequeno pedaço de sua mortalha queimado pelo calor. Ele me olha e sorri. Pensar que uma garota como você tem uma luz tão parecida com a do Senhor. Meus olhos místicos brilham. Amakusa Shirou Tokizada. LV 400? HP 90.000.000 90.000.000 Deputado. Energia. Um padre estranho que não parece ser quem é. Um sacerdote japonês que liderou batalhas e percorreu as terras em nome e glória do Deus cristão. Seus dois braços estão conectados por suas lendas, pois por meio de suas mãos ele decretava as bênçãos de Deus. Com ambos ele pode usar quase todas as formas de magia, exceto alguns exemplos específicos. Tem cuidado.
Seu rosto é uma fachada, e a que está por baixo não deve ser tomada levianamente. Quem é você? Eu pergunto, trazendo meu cajado em minhas mãos. Servo governante, Amakusa Shirou Tokizada. Ele diz enquanto sorri. Seus pensamentos, no entanto. Eu não sei. Diga isso, e minha confusão e cautela aumentam. Porque se o próprio homem não soubesse verdadeiramente quem ele é, então como eu poderia saber? Então, ele voa para frente e eu trago meu bastão bem a tempo de bloquear sua espada, a força de seu golpe me empurrando ligeiramente para trás. Seu sorriso cresce. Prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-lo também. Eu grito de volta quando a área ao meu redor explode em uma explosão de relâmpago, forçando Amakusa a pular para trás. Ele sorri. Bem, eu acredito que é hora de eu ir. Ei! Mas antes que eu possa fazer qualquer coisa, Amakusa se afasta, deixando apenas um pequeno fio de fumaça em seu lugar. Ah bem, colocando meu cajado de volta no meu inventário, eu me viro para olhar para Gorgon e faço uma careta. Ela está muito menor agora, ainda maior que um ser humano normal, mas definitivamente não tão grande quanto antes. O sangue a cobre completamente e à medida que sua vida continua a desaparecer, ela continua a enfraquecer, as asas em suas costas agora quase sem penas. E por causa disso Gorgon está resignada, sua vontade morrendo quando ela finalmente chega a um acordo sobre o papel que está desempenhando nessa singularidade. Seu coração treme de tristeza, raiva e fúria, direcionados ao mundo e a si mesma enquanto ela lentamente se afoga em ódio. Então eu me ajoelho e pergunto: você quer viver? Gorgon não se move, ela não pode, mas eu posso sentir sua concordância desesperada fluindo através de meus olhos místicos, e eu franzo a testa. Mesmo com tudo o que aconteceu, concordância novamente misturada com medo desta vez. Minha carranca se aprofunda. Você tem medo de mim? Eu digo. Ainda assim você implora. Por que simplesmente não deixa ir? E sua resposta me dá calafrios na espinha. Morte, traga pior. Escravização, melhor. Já posso sentir as perguntas queimando em minha cabeça, mas as afasto. Ponderar sobre as possibilidades pode vir mais tarde. Tudo bem. Eu suspiro suavemente abrindo meu inventário. Mas eu não vou escravizá-lo. Você merece mais do que isso. Eu posso sentir sua surpresa, e sua surpresa aumenta quando eu trago um núcleo mágico puro, pequeno, mas cheio de energia mágica, e não posso deixar de sorrir. Na verdade, é o núcleo que fiz purificando aquele coração costurado que recebi como uma gota do Gol Grande no Gol Dungeon, junto com alguns outros itens mágicos que comprei no obelisco para manter sua forma. Cobrindo minha mão com prana, eu empurro o núcleo mágico na ferida que Amakusa perfurou, colocando o núcleo exatamente onde o anterior estava e usando tecelagem mágica para costurar o núcleo em seu corpo. Mas então Gorgon começa a tremer, seu corpo tentando de tudo para empurrar para fora o objeto estranho que acabou de entrar, queimando seu corpo no processo. Ela grita de dor, mas eu continuo, guiando a energia do núcleo mágico para se entrelaçar lentamente com a de Gorgon. É um caso lento e excruciante, e o Julgame de alguma forma consegue dormir, apesar dos gritos de dor que Gorgon soltou. Logo termina, e solta um suspiro de alívio por um trabalho bem feito. Gorgon agora está dormindo, os ferimentos e exaustão finalmente pegando ela. O chão é um pouco desconfortável, então, tirando uma cama grande do meu inventário, eu carrego a Górgona para ela, deixando a mulher dormir um pouco para descansar e se curar. Na verdade, agora que penso nisso, este lugar não seria tão ruim para uma base. Quero dizer, temos um telhado, ignorando o buraco que criei com a minha queda, e um belo e vasto interior, embora ainda esteja cheio de cadáveres mutantes. Com alguns consertos e limpezas, será um bom lugar para ficar. Então, com o enxofre elemental flutuando ao meu lado, vamos e nos aventuramos pelas cavernas dentro desta montanha, deixando o elemental usar seu Brinfire para queimar a carne corrompida que cobre todo lugar enquanto eu libero vários tanques de oxigênio para explodir o cheiro de queimado. Você sabe, apenas algumas limpezas básicas da casa. Em que momento deixei de ficar horrorizado com a visão de cadáveres? Eu me pergunto. Lembro-me do terror que senti ao caminhar por aquele fuiuqui encharcado de lama, passando pelas chamas crescentes enquanto procurava sinais de vida. Lembro-me da sensação arrepiante ao passar por cima dos cadáveres mutilados de pessoas com quem já morei. Esse sentimento se foi agora. Quando o número de baixas de fuiuqui foi mencionado, Shirou empalideceu ao perceber, mas não senti nada. Quando eu comecei a mudar, eu me pergunto. O eu da vida passada está desaparecendo lentamente. Minha memória já frágil daquela mulher de negócios sem rosto que eu já fui está quebrando. Nada é eterno e tudo mudará lentamente. Perderei uma coisa e ganharei outra. Meus pensamentos e sentimentos vão mudar, e minhas memórias vão entorpecer à medida que sua importância diminui. Quando eu olhar para o espelho daqui a alguns anos, ainda seria eu. No final, isso realmente não importa. Nada mal, Anami. Gilgame. Quando ela acordou? E quando ela chegou tão perto? Ter limpado este domínio tão completamente. Ela para bem na minha frente, perto o suficiente para sentir sua respiração na minha bochecha. Eu deveria recompensá-lo. Gil. Sinto minhas orelhas esquentarem com a proximidade. Ela sorri. Eu me sinto bastante animada. Ela olha para o céu, através do buraco ainda aberto que eles criaram na montanha após a queda. Suponho que estou simplesmente feliz por estar de volta ao meu tempo, mesmo em uma distorção como esta. Ah,
Isso faz sentido. Os servos se sentem mais fortes dentro de seus próprios domínios, e toda a Mesopotâmia pertence a ela. Ainda assim, posso sentir que estou ficando fraco com o quão perto ela está, e Gil está claramente gostando disso, seus olhos ficando cada vez mais predatórios. O que há de errado, Anami? Ela coloca uma mão gentil no meu ombro. Você está exausto de sua batalha? Você precisa descansar? Com um sorriso afiado, ela passa a mão pelo meu cabelo. Você precisa ser carregado? Eu choramingo baixinho. Seu sorriso suaviza com preocupação. Eu realmente quero dizer isso. Você não está cansado, Anami? Você nos carregou através dos vazios. Tal monumental não deve ser menosprezado. Ah, então é com isso que ela está preocupada. Na verdade, estou cansado. Eu fiquei acordado durante toda a viagem, e a adrenalina que eu tinha antes se foi. Milímetros. Eu murmuro, deixando-me ser pego por Gilgame enquanto deixo o ar lentamente aquecido e a suave batida do coração de Gilgame me embalar para dormir. Sunaka Anami é feito de contradições. Por quão altruísta ela é tão egoísta, aventurando-se e lutando para saciar seu próprio desejo de viajar. Por mais gentil que ela possa ser, ela é tão implacável. Gilgame não culpa a garota. Com quantas vezes ela colocou sua alma em risco, tal coisa não é fora do comum. Acima de tudo, a garota é uma tola. Mas quando ela deita a menina adormecida em cima da cama, ela não pode deixar de sorrir. Porque afinal, não são os tolos que se opõem ao que está estabelecido. Concordo. Isso também inclui você. Ela diz, e a voz incorpórea ri. Milímetros. Acho que sim. Ele diz alegremente. Quero dizer, eu nem deveria estar aqui, mas bem, sim. Gilgame bufa. Ela olha para Nami, observando o peito da garota subir e descer, e ela fecha os olhos. Por que você não fala com ela? Ela decide perguntar. Pelo jeito que ela é, a Nami fica sozinha em seus empreendimentos. Eu acredito que ela não se importaria de ter você como parceiro enquanto ela passa o dia. Eu realmente preciso dizer, rei dos heróis? Não, você não. Ela franze a testa. Mas isso é realmente necessário? A Nami já foi exposto. Se eu interagir com ela mais do que já faço, ela pode encontrá-la e bem, não sei o que vai acontecer. A voz fica em silêncio após essas palavras, e Gilgame é deixado para refletir sobre sua solidão, pensando em quando esse futuro incerto que ela viu em sua mente finalmente desabaria. Está bom? Eu olho para a espada lustrosa em minhas mãos, observando o reflexo limpo que sua lâmina emite mesmo nesta caverna escura. Quero dizer, isso não é algo que você gosta de usar? Isso é. Gilgame assente. Mas está tudo bem. Talvez considere isso um desafio. Eu olho para a espada novamente. A espada inigualável, Durandal, protótipo. Rank A. Um protótipo de uma espada sagrada concedida ao falecido rei Carlos Magno por um anjo. Seu poder é o de um voto para representar de uma vez por todas a força e a bravura inflexível. Dentro dela residem 3 milagres, tudo para manter a nitidez e durabilidade eternas deste nobre fantasma. Nem mesmo o próprio Carlos Magno foi capaz de quebrar a lâmina quando temeu que caísse em mãos erradas. Este é um protótipo, no entanto. Praticamente o mesmo, mas insuperavelmente diferente em estrutura. Requer 200 de força e 115 de destreza para manejar, mais 100 de força e destreza quando empunhado, mais 75 de sorte quando empunhado. Quando o portador tiver MP suficiente, qualquer golpe feito com este Noble Phantasmon será forçosamente fortalecido para Rank A. Se o ataque natural já exceder Rank A, esse efeito será anulado. Esta espada não pode ser quebrada de forma alguma, salvo algumas exceções extraordinárias. Quando o portador tiver MP suficiente, quaisquer construções mágicas que forem atingidas com este Noble Phantasmon serão desligadas à força. Por causa da habilidade deste Noble Phantasmon, esta arma não tem durabilidade. Eu olho de volta para a mulher. Um desafio? Realmente. Até que você consiga criar uma arma de poder semelhante, você vai segurá-la. Talvez eu até lhe dê algo por seus esforços. Ah, então é isso que ela quer dizer. Ok, entendi. Espera, como eu vou fazer isso? Consegui criar a alça Malsara porque tive sorte e tinha os materiais. Oh bem, talvez eu tenha sorte novamente e consiga algo especial para fazer esta arma indescritível para o desafio. Quero dizer, esse 232 Lac meu provavelmente deve ser capaz de fazer alguma coisa, certo? Missão. Um pedido de um rei. Gilgame lançou um desafio para você. Recrie uma arma de força semelhante ao protótipo Durandal que ela lhe entregou e ela o recompensará. Você está pronto para o desafio, gamer. Missão. Criar uma arma de força semelhante ao protótipo Durandal. Recompensa. Ectoplasma X60. Missão extra. Criar uma arma de maior força em comparação com o protótipo Durandal. Recompensa extra. Fracasso. Decepção, tanto de Gilgame quanto de você mesmo. Sim, não. Então o que você diz? Sim, claro. Eu digo, e Gilgame sorri. Não é como se eu tivesse algo contra fazer algo assim. Isso ajudará a construir estagnando a habilidade e ferraria. Adicionará outra arma ao meu repertório, e mesmo se eu falhar, ficarei desapontado. Então, novamente, a decepção de Gilgame também pode significar a morte. A missão, a Request from a King foi aceita. Legal. Portanto, aceitar uma missão tem uma notificação diferente agora. De qualquer forma, de volta à tarefa em questão.
Depois que acordei, planejava explorar a área, mas Gilgami me aconselhou o contrário, dizendo que podia sentir várias pessoas observando-os à distância. Levei um pouco de pesquisa, mas como ela disse, eu podia ver duas pessoas diferentes usando meus olhos místicos, observando apenas fora do alcance visual normal. E claro, ambos são servos. Um deles é o famoso general Tomoe Gozen, o outro é o comandante Onibaraki Douji, ambos incrivelmente fortes, embora apenas um pouco mais fracos do que a Makusa, e ambos uma ameaça extrema que ela provavelmente terá que enfrentar. Mas não vou me preocupar, não posso, porque se o fizer, será o prelúdio da minha morte. Preocupar-se com, e se, só vai me estressar. Então, em vez de sair, eu fiquei, criando um AID vazio, para mascarar nossa presença enquanto Gilgami soltava esses incríveis discos dourados que podem se defender com rajadas poderosas de raios, reagindo a um ataque recebido apenas meros microsegundos após serem detectados. Eles são muito legais e provavelmente teriam uma sinergia com Voltaic Charge e muito bem. Eu deveria tentar criar algo semelhante. Além disso, quando explorar o mundo exterior se tornou proibido, meu próximo plano de ação era ir e moer alguns Ezen e Uriel, mas Gilgami havia parado isso também. Ela disse que passamos muito tempo naquela área, e ela não tinha certeza do que aconteceria se ela ativasse suas habilidades e fosse até Uriel, com olhos curiosos observando-os, o que era uma preocupação compreensível. Não significava que ela se sentia bem com isso. Meu próximo plano era apenas fazer um ID vazio e testar algumas novas combinações de habilidades. Mas então me lembrei que não sabia o que abrir um ID faria nesta singularidade, então essa ideia foi rapidamente descartada também. Na verdade, isso me deixou um pouco na rotina, antes de decidir gastar meu tempo fazendo algo no meu Soulforge, já que não é considerado um ID, acho que o melhor exemplo seria vê-lo como um reality joyride internalizado, embora esse exemplo também não se sustente. De qualquer forma, no momento em que pensei nisso, Gilgami jogou o protótipo Durandal em mim. É meio assustador, na verdade. Não tenho certeza se ela usou sua clarividência para descobrir isso ou apenas notou minha expressão, mas ainda é muito assustador. Então aqui estou eu agora, dentro da Soulforge, sem muito plano sobre o que fazer. Eu poderia tentar começar a forjar algo para superar o protótipo Durandal, mas não tenho nenhum dos bons materiais comigo, e se quiser obter mais, precisarei ir para Uriel, que é proibido, deixando apenas os materiais que consigo na loja de itens que honestamente não combinam com os itens vendidos pelo Obelisco. É um pouco triste na verdade. Talvez haja uma maneira de melhorar as coisas vendidas na loja? Quero dizer, de alguma forma conseguida a última vez, atualizando os materiais vendidos de apenas Rank C+, para Rank B, mas não tenho ideia de como melhorá-lo ainda mais. Acho que posso fazer algumas coisas para Shirou e eu usarmos. Não tenha motivos para não fazer. O problema vem com qual conjunto de vaidade devo dar a Shirou. Não sou muito fashionista. Meu senso de moda é tão bom quanto nenhum. Tipo, quando eu estava criando Koukaden, a única imagem que eu tinha em mente era algum tipo de terno de bibliotecário de fantasia afiada, e de alguma forma acabou bem. Eu tentei fazer uma camisa aleatória uma vez. Não acabou bem. O que fazer? Mas então me lembrei que estou com Gilgami, e ela provavelmente terá um olho melhor para esse tipo de coisa do que eu. Espere, é possível trazer outra pessoa para a Forja da Alma? A resposta é sim. O resultado é um saco misto embora. Por um lado, Gilgami tem um olho extremamente bom para moda e beleza, o que não é tão surpreendente, considerando o tipo de pessoa que ela é. Por outro lado, o rei é uma amante cruel e cruel. A mulher é uma escravagista, estou lhe dizendo. Desde o momento em que Gilgami entrou, ela me atendeu com pedido após pedido, me ancorando em meu assento enquanto eu trabalhava incansavelmente nos vários conjuntos de itens que criei usando tecelagem mágica. E claro, o sistema gamer está se divertindo às minhas custas, anexando continuamente missões com base nos pedidos de Gilgami que não posso nem negar. Pelo menos eu tenho várias peças maravilhosas de roupas para mim e Shirou usarmos. E vários conjuntos não tão amigáveis que me envergonhariam se eu fosse forçado a usá-los. Que visto que foi Gilgami quem o solicitou, eu provavelmente teria que usar em algum momento no futuro. Eka. No geral, a coisa toda foi uma experiência divertida, embora bastante extenuante. Já se passaram várias horas desde então, e agora é noite. O jogo ocioso de Gilgami em sua cama, ocasionalmente torcendo e virando para ficar confortável. Gorgon ainda permanece inconsciente, embora ela esteja se curando. E eu estive sentado no topo da montanha onde o covil de Gorgon está situado, silenciosamente olhando para o céu noturno estrelado acima. Os dois perseguidores que tínhamos já se foram há muito tempo, embora eu não tenha muita certeza de quando eles partiram. Provavelmente ficou entediado algum tempo depois que trouxe Gilgami para a Forja da Alma? Eu suspiro silenciosamente, deixando escapar uma lufada de ar no ar frio da noite. Eu me pergunto o que Shirou está fazendo agora? Posso usar meus olhos místicos para descobrir, é claro, mas vou me abster de fazer isso. Não só é uma quebra de respeito, como provavelmente vai matar meus olhos ainda mais. Mesmo agora, horas depois daquela explosão de dor que recebi em minha batalha contra Gorgon, a dor ainda permanece, um latejar invisível vindo de dentro do meu crânio. Não é nada muito preocupante.
Na verdade, é como quando você finalmente desvia o olhar depois de olhar para a tela do computador por muito tempo. Mas bem, vai melhorar em breve. Só preciso me abster de usá-lo demais. Isso tudo de lado, no entanto. Nunca há um momento de descanso nesta minha nova vida, não é? Desde o meu primeiro encontro nada gracioso com Shirou até agora, em uma singularidade envolvido em outro cabo de guerra pela sobrevivência da humanidade. Eu meio que sinto falta da minha velha e chata vida agora. Não que eu queira voltar a isso, mas acho que aquela velha previsibilidade e tranquilidade de um simples dia a dia acabou, né? Não que eu me lembre muito mais disso. Com esses pensamentos nadando silenciosamente em minha mente, observo as estrelas girando lentamente no céu. Hitsuka está começando a se perguntar se o mundo está fazendo de tudo para impedi-la de dormir bem. Tinha sido um dia normal, com o amanhecer se aproximando lentamente enquanto o sol começava a aparecer no horizonte quando os alarmes soaram por toda Uruk. Ela acordou grogue de sua cama e saiu de sua cabine para ver todos vestidos e preparados para a batalha. Com um rápido tapa em suas bochechas, ela se dirigiu para a batalha. A situação era pior do que ela esperava. Ela foi informada de que uma grande horda de bestas demoníacas estava se aproximando, mas ela não achava que grande funcionava bem para o tamanho da onda que se aproximava. A situação piorou quando eles notaram uma segunda onda chegando, desta vez composta por bestas demoníacas que ela nunca tinha visto antes. Os gingir situados na parede ajudaram imensamente, os dardos que Shirou criou sendo uma arma maravilhosa para atirar nas feras que se aproximavam, mas ainda não é o suficiente. As pessoas só podem carregar e disparar os canhões tão rapidamente, e Hitsuka logo se junta ao campo de batalha com servos lutando ao seu lado. Shirou e Saber lideraram a defesa, os dois trabalhando juntos com eficiência impecável enquanto cortavam as bestas demoníacas. O Shi fica logo atrás dos dois, matando todas as bestas demoníacas que conseguem passar por Saber e Shirou. Mesh, Benkei e Leônidas são a parede, guardando Hitsuka e o portão em frente ao qual ela está. Enquanto tudo isso acontece, Merlin e Gilgami estão trabalhando duro, usando suas capacidades para cobrir várias barreiras sobre a totalidade de Uruk. Logo, com o esforço combinado de todos, a primeira onda de bestas demoníacas semelhantes a quimeras é morta, e a segunda onda logo chega. Mas então Benkei notou algo à distância e empalideceu ao perceber que era outra onda de bestas demoníacas desconhecidas, desta vez composta por monstros semelhantes a dragões com poderes de voo. A coisa toda lembra um pouco Hitsuka de Orleans e a horda de dragões que se aproximava que ela teve que enfrentar naquela época. Uma pequena parte dela lamenta a coisa toda. Ela perdeu seu sono de beleza por causa disso, e ela reza silenciosamente para alguma divindade invisível lá fora para simplesmente apagar convenientemente o exército invasor da existência. Sua oração silenciosa é maravilhosamente concedida. Tudo para quando o céu é repentinamente iluminado por raios de luz mágica que caem das nuvens, brilhando como estrelas cadentes enquanto preenchem o céu acima. Todos os vivos olham para cima para ver a ruína que se aproxima, e as bestas demoníacas têm apenas um momento para se afastar antes que seus corpos sejam empalados pelos raios de luz sagrada. Com a mesma rapidez, o exército de monstros cai no caos quando o instinto de sobrevivência supera os comandos infundidos em seus cérebros. A maioria fez o possível para escapar, alguns tentaram revidar, outros tentaram atacar ainda mais. Nada disso importava. Enquanto seus núcleos demoníacos viverem, os raios se aproximarão deles. Até mesmo o quarto exército de monstros é exterminado, morto antes mesmo de se juntar a seus companheiros de batalha. Algumas das bestas demoníacas maiores e mais resistentes sobreviveram às estrelas cadentes, mas até elas caíram, com as cabeças cortadas e os corpos partidos em dois pelos ataques de Shirou e Saber. E assim, a calamidade é evitada. Hitsuka pisca e pisca novamente e ela fica boquiaberta. Em um momento ela está temendo a marcha do monstro que se aproxima, então todos eles se foram de repente, e a terra estéril é repentinamente pintada de roxo com todo o sangue demoníaco e cadáveres espalhados. Então a nuvem se dissipa, revelando uma nave espacial futurista gigante, e o queixo de Hitsuka simplesmente cai. Todos os outros apenas olham com descrença silenciosa, exceto Saber e Shirou, que olham para o navio flutuante com sorrisos irônicos. Eu não posso nem ficar surpreso mais. Saber lamenta brincando, e Shirou dá vários tapinhas no ombro do rei dos cavaleiros. Shirou. Ah, lá está ela. Ele diz, seu sorriso crescendo quando ele vê uma garota familiar em queda livre no ar, o vento chicoteando seus cabelos castanhos claros enquanto ela cai. Ele olha para ela, vê aquele sorriso brilhante de expectativa em seu rosto, e Shirou solta um bufo suave. Sorrindo, ele começa a correr, parando logo abaixo dela e abre as mãos para pegar a garota. A força de sua queda envia uma queda de pressão, rachando a terra sob ele e certamente mataria qualquer um que estivesse perto. Felizmente, ele não é um humano normal, então ele pega a garota com nada além de seus braços e um sorriso. Boa captura, Shirou. Ela diz alegremente, envolvendo os braços em volta do pescoço do menino. O sorriso de Shirou cresce ainda mais, o calor florescendo em seu coração enquanto ele absorve a garota ao máximo que pode naquele momento. Ele confia nela. Ele confia que ela chegará.
eles não estão separados há muito tempo. Mas no fundo de seu coração, uma voz sombria sussurrou que tudo daria errado. Saber pode ter chegado, mas talvez Anami e Gilgami estejam perdidos no Dimensional Gap, presos para sempre naquele vazio por causa dele. E aqui está ela agora, em seus braços, seu sorriso, calor e magia iguais. E ele sente um nó apertado em seu estômago finalmente começar a se soltar. Milímetros. Ele retribui o abraço, puxando o ar para mais perto de seu peito. Outros estão observando, todos curiosos e cautelosos, mas Shirou não se importa. Ele nunca o fará. Deixe-os assistir, deixe-os se perguntar, deixe-os questionar. Ele não se importa, enquanto Anami estiver com ele nada mais importa. Eles passam 1 ou 2 minutos apenas olhando um para o outro antes de Anami se libertar, sorrindo gentilmente. Eu estou contente que você esteja bem. Ela sussurra baixinho, e ele acena com a cabeça. Estou feliz que você esteja bem também. Anami cantarola antes de se virar para Saber e acenar alegremente. Saber apenas sorri e acena de volta antes de apontar para uma Hitsuka perplexa, ainda boquiaberta para ela. Anami sorri, antes de aparecer de repente na frente da garota perplexa e gentilmente empurrar sua mandíbula para trás. Não fique muito de boca aberta, Hitsuka. As moscas podem entrar. O queixo da garota cai novamente. Para ser justo, Hitsuka tinha acabado de ver Shirou e Anami se abraçarem por alguns minutos. Por mais que a garota tenha visto ao longo de sua grande jornada, ela nunca viu demonstrações tão abertas de afeto entre duas pessoas. Você é Anami? Hitsuka finalmente consegue dizer. Anami acena com a cabeça com um sorriso. Claro que estou. Cheguei há cerca de um dia, mas houve algumas complicações com as quais tive que lidar antes de poder fazer uma visita aqui. Ela explica. Então, como você está aqui, Hitsuka? Espere, eu posso te chamar assim, certo? Hitsuka pisca. Sim, tudo bem. Então, como você está, Hitsuka? Alguma coisa maluca aconteceu recentemente? Sim, vocês. Hitsuka quer dizer, mas ela segura sua língua. Por um lado, ela não conhece a garota, e embora Saber e Shirou tenham dito a ela que Anami não se importaria com tal sarcasmo, ela não quer forçá-lo ainda, não até que ela conheça melhor a garota antes dela. Respirando fundo, ela se acalma e dá de ombros. Não muito. Só estou aqui há um mês então. Um mês. Anami de repente pergunta. Hitsuka pisca para ela antes de dar um aceno lento. Um mês, hein? Anami murmura para si mesma, franzindo a testa pensativamente. Um mês. Anami? Hitsuka pergunta. Não é nada, diz Anami. Embora claramente não seja nada, Hitsuka fica quieta, em vez de ponderar sozinha sobre qual pode ser a importância de um mês. Suspirando, Anami balança a cabeça e sorri. De qualquer forma, o macho Gilgami está no castelo. Hitsuka acena com a cabeça e Anami continua. Então podemos ir visitá-lo? Meio que quero ver como é o Gilgami dessa singularidade. E assim eles fizeram. Um problema surgiu rapidamente no momento em que as duas formas de Gilgami se encontraram. Ambos querem ser chamados de Gilgami. Ambos querem se sentar no trono. Ambos têm a intenção de mimar Anami. Por quê? Ninguém tem certeza. Nem mesmo a própria Anami tem certeza, embora ela tenha gostado de como os dois reis a estão tratando. Ela não tem certeza de por que o Gilgami masculino a conquistou tão rapidamente, mas ela realmente não se importou. Então, de repente, Anami menciona que um deles pode ser chamado apenas de Gil. Parece bastante inocente e todo mundo concorda. Mas esse comentário traz outra competição entre os dois, agora tentando brigar para ver quem será chamado de quem. Faíscas literais parecem saltar entre os dois enquanto portais dourados brilham atrás de suas costas, conectados às suas próprias versões de seu tesouro infinito. Todos sabiamente se distanciam, exceto Anami, que permanece no lugar, observando a rivalidade crescer com muita diversão. No entanto, por mais engraçado que tudo isso seja, ela está com fome, tonta e deseja muito saber o que Shirou tem feito durante todo o tempo que passou aqui. Então, com a finalidade de um rei em potencial, Anami derruba seu tribunal e declara sua decisão. Gilgami feminino será chamado Gil, e Caster Gilgami permanecerá apenas Gilgami. Não são permitidas objeções. Gil parece estranhamente presunçoso com os resultados, enquanto Gilgami visivelmente desanima, até mesmo emburrado. Embora ele rapidamente presenteie o belo homem com várias fatias de bolo macio que ela assou vários dias atrás como compensação. E agora Gil está de mau humor com ela. O que você quer, mulher? Mas com o debate resolvido, o grupo segue para o salão público do castelo para tomar café da manhã. Lá, Anami traz várias caixas de bento de café da manhã de algum lugar, e todos eles começam a se deliciar com a comida que receberam, conversando e compartilhando histórias enquanto comem. Hitsuka tentou perguntar a Shirou de onde vieram aquelas caixas, e tudo o que ele pôde fazer foi encolher os ombros. Anami é assim mesmo, ele diz, sorrindo ironicamente. Você só vai ter que se acostumar com isso. A coisa mais interessante que Hitsuka encontra, além de perceber Gil no canto brincando com o que parece ser um console de videogame portátil, é Anami descrevendo sua experiência enquanto viajava pelo vazio entre os mundos, ou Dimensional Gap, como ela o chama. É como passar por um túnel feito de vidro reflexivo. Ela explica, enfiando o garfo em uma fatia de frango assado.
Você olha para fora e vê milhões de fragmentos que brilham, cheios de mundos incontáveis, como estrelas no céu noturno. E enquanto você se move, sente que há algo puxando você, como se algum ser invisível estivesse tentando empurrá-lo para fora do vazio o mais rápido possível. E ela mastiga a fatia de frango em sua boca e engole. E há um sentimento de humildade, porque você olha para fora e percebe que sozinho não é nada comparado ao número incontável de pessoas que estão por aí nesses diversos mundos. Ela então sorri. Não que você possa ver tudo. O que você quer dizer? Saber pergunta. Bem, se você não morrer imediatamente, o que normalmente é impossível, você ficará inconsciente com um fluxo interminável de informações ilegíveis que irrompem em seu cérebro. Felizmente, ela para por um momento e fecha os olhos. Então, algo no ar muda, e ela abre os olhos, sua tonalidade verde substituída por um redemoinho azul adornado por flocos de ouro. Eu tenho isto. Nesse momento, toda a mesa fica maravilhada, tomada pela beleza pura escondida naquelas infinitas piscinas de azul. Mesmo as pessoas vagabundas ao redor deles param para dar uma olhada. Anami, Shiro respira lentamente. Seus olhos, eles são diferente? Ela sorri com entusiasmo. Sim. Meio que esqueci que não mostrei isso a você antes, mas meus olhos místicos melhoraram um pouco depois que me tornei um mágico. Com suas palavras, Hitsuka sente um arrepio na espinha. Por quão alegre e aberta a garota é, Anami é um mágico, e poderoso nisso. Ela pode viajar pelo vazio mortal entre os mundos, eliminar hordas de monstros sem muitos problemas e expor suas proezas sem se preocupar. E aquele mágico, por algum motivo, a conhece e se interessou por ela. De qualquer forma, ela diz enquanto espeta outra fatia de frango com o garfo. Isso é apenas o vazio. O Dimensional Gap é um lugar totalmente diferente. A Dimensional Gap é um lugar. Mesh pergunta, brincando com a colher. Sim, Anami assente. O vazio não tem realmente uma forma. É mais como um espaço vazio cheio de estrelas brilhantes. O Gap, por outro lado, é um plano físico, assim como o outro lado do mundo, é um lugar. No geral, o Gap parece apenas um longo trecho de planícies, com algumas montanhas e colinas aqui e ali, mas o mais importante é Anami para no final, e suas sobrancelhas franzem ligeiramente em pensamento. Na verdade, agora que penso nisso, provavelmente não é uma boa ideia falar o nome dele. Eu acho. Da Vinci cantarola, sua voz ligeiramente eletrônica devido às comunicações mágicas pelas quais ela está falando. Mas teríamos prana suficiente para manter 4 pontos? Deveríamos. Merlin afirma com entusiasmo, com um sorriso nos lábios enquanto come a xícara de pudim que Anami deu a ele 1 minuto atrás. E se não, posso simplesmente fazer mais. Não deve exigir muito esforço. Bem, Anami continua enquanto ela aponta ociosamente para o projeto que ela desenhou de tudo que ela está tentando criar. Hitsuka apenas fica lá, olhando fixamente para a cena enquanto ela tenta o seu melhor para compreender o que os 3 estão falando. Ela sabe que Anami planeja criar um sistema complexo para automatizar a criação daqueles dardos que Shiro forjou um dia atrás, e alguns dos termos que eles mencionam fazem algum sentido. Mas acima de tudo, ela realmente não entende. Isso realmente não importa, no entanto. Sua mente está ocupada com outra coisa, algo muito mais curioso. Assim como ela fez com todos os servos que ela encontrou, ela se ofereceu para firmar um contrato com Anami, permitindo que ela se alimentasse de sua energia mágica e ganhasse poder de seus selos de comando. Provavelmente criaria o contrato um tanto inacabado que ela havia formado com Shiro e saber, mas ainda assim era um contrato. Mas Anami a rejeitou, não por ódio ou diversão, mas por preocupação misturada com simpatia. Eu não posso. Ela disse, dando-lhe um tapinha gentil no ombro. Eu não sei o que pode acontecer, mas se conectar comigo não vai acabar bem. Minha alma não é algo que um mortal normal possa lidar, especialmente não com o que eu me fiz passar. O que você quer dizer? Hitsuka disse, confuso. Anami abriu a boca para falar e então parou. Seus olhos embaçaram por um momento, o verde tingido por um azul brilhante, antes de ela balançar a cabeça. Você conheceu o perpetrador de sua grande ordem? Anami franziu a testa ligeiramente. Você conheceu Salomão? Para Hitsuka, tudo parou. Sua respiração estava presa na garganta quando ela se lembrou da visão que teve em Camelot. Ela voou de volta para aquele templo rachado, onde gavinhas do abismo a atingiram e a risada maníaca de Salomão ecoou em seu crânio. Ela se viu afundando mais uma vez, arrastada por mãos derretidas para o abismo que se expandia lentamente diante dela, seu grito de socorro congelado em sua boca enquanto Hitsuka mordeu o lábio enquanto afastava a memória. Sim, ela tentou dizer firmemente, mas vendo a crescente preocupação de Anami, sua tentativa claramente falhou. Imagine a escuridão de Salomão penetrando em sua alma. Hitsuka endurece, mas Anami continua. Isso é basicamente o que eu passei no passado. Já se foi, mas sua presença ainda perdura, e não estou disposto a arriscar sua vida e sanidade apenas para firmar um contrato. Ela disse, coçando o peito com uma careta. Bem, isso, e não acho que formar um contrato mágico direto com um mago seja uma boa ideia em qualquer cenário. Ela rapidamente acrescentou com um sorriso. Anami, ela tentou perguntar, mas antes que pudesse, Merlin finalmente chegou, e sua pergunta foi empurrada para o fundo de sua mente. Hitsuka pisca lentamente.
Tudo parece pesado, pesado, como se seu corpo estivesse submerso em uma poça de mel. Sua cabeça dói, sentindo como se Mesh tivesse batido em sua cabeça com seu escudo 1000 vezes. Ela se esforça para ouvir quem fala com ela, mas sua audição é áspera, ruídos se sobrepõem uns aos outros. Ela tenta se levantar, mas uma mão gentilmente a empurra de volta para baixo e sua visão finalmente clareia. Anami, o mágico sorri. Bem, pelo menos você está consciente de novo. Ela solta um suspiro de alívio, caindo para trás contra a cadeira de madeira em que está sentada. Você nos deu uma grande surpresa lá, caindo na terra assim. Ela diz com uma risada estranha, seus olhos cuidadosamente encarando os de Hitsuka. De qualquer forma, você está bem? Alguma coisa parece estranha? Eu me sinto uma merda. Ela morde, e Anami pisca com a maldição repentina. Oh, ok. Você provavelmente se sente pior do que eu esperava. Ela diz lentamente antes de trazer uma boa xícara quente de alguma coisa. Hitsuka olha para a coisa com cautela, mas Anami apenas sorri. É uma bebida para aliviar um pouco da dor que você está sentindo. E não se preocupe com o sabor. Hitsuka continua a olhar para o copo, mas relutantemente acena com a cabeça e bebe a coisa. E Anami está certo. No momento em que ela bebe, ela sente um pouco da dor de cabeça desaparecer. O sabor de morango que a bebida tem também ajuda. Obrigado. Hitsuka diz, então estremece ao se lembrar de algo. Oh, e desculpe por xingar. Eu não costumo fazer isso. Está tudo bem, ela sorri. Você estava ferido e cansado. Além disso, não é como se xingar fizesse mal a alguém. Seu sorriso então fica um pouco mais provocador enquanto ela suspira dramaticamente. Se ao menos eu registrasse o momento. Ah, que desperdício. Ah, bom. Hitsuka diz com alívio, mas o terror começa a crescer quando ela percebe que o sorriso provocador de Anami ainda permanece. Espere, você realmente não gravou, certo? O sorriso de Anami fica um pouco maior. Não, ela diz, estalando suas palavras com diversão silenciosa. Hitsuka estreita os olhos para a garota. Não, realmente, eu não fiz. Ela diz rapidamente. Hitsuka não está convencida, sentindo-se incrédula com a necessidade de tirar o sorriso da garota de seu rosto. Mas, voltando aos trilhos por um momento, o sorriso de Anami cai, substituído por uma carranca severa. Hitsuka, por que você não disse a ninguém que estava com febre? Sim, ela diz simplesmente. Você estava queimando, Hitsuka. Mesh me disse que parecia que sua pele estava pegando fogo. Isso não é normal. Uma febre. Hitsuka franze a testa e vasculha sua memória, mas não encontra nada, nenhum sinal ou sensação que indique o início de uma febre. Ela estava tão delirante para perder completamente os sinais? Foi outra coisa? No máximo, você vai precisar de um dia inteiro de descanso. Sem movimento, sem treinamento, nada. Ela diz, o sorriso em seu rosto paradoxalmente gentil e prometendo dor eterna se ela recusar. Entendi, Fujimaru Hitsuka? Sim, senhora. O sorriso de Anami suaviza ligeiramente. Bom, eu dou um pequeno aceno para a garota acamada antes de sair da cabana, e o sorriso em meu rosto desaparece, porque ela não estava com febre. Bem, Hitsuka estava com febre, mas isso era apenas uma das coisas que ela estava sofrendo, e definitivamente a menos prejudicial de todas. Eu não sei quando, como ou o que aconteceu, mas de repente, uma entidade estranha e escura atingiu o núcleo de Hitsuka e a deixou inconsciente. Parece estranhamente semelhante à escuridão que estava rastejando dentro da alma de Kiritsugu quando Angra Mainyu tentou matar o homem, mas muito mais sombrio, mais malévolo e mais perigoso. A tez de Kiritsugu gradualmente piorou, mas Hitsuka caiu quase instantaneamente. Foi assustador para dizer o mínimo, e definitivamente mais assustador para todos os outros que conhecem Hitsuka melhor do que eu. Claro, purificar a mácula tentando matar Hitsuka não foi tão difícil, afinal eu já tinha experiência anterior, mas não queria que ninguém visse o que eu estava prestes a fazer. Então eu os forcei a sair da cabana, lembrando-os de que ainda tinham tarefas a cumprir. Relutantemente todos foram embora, e agora eu estava livre para fazer o que quisesse. Minha necessidade de sigilo não nasceu de algum sentimento de timidez ou cautela, mas da preocupação que surgiria, tanto por Hitsuka quanto por mim. Mas eles se foram e eu estava livre para continuar. Então, com o Morningstar ativado e estoicismo, para garantir que nada de errado, alcancei o núcleo de Hitsuka. E puxou. Lentamente alcancei minha energia mágica em Hitsuka e comecei a puxar a mácula para fora, cortando as teias que ela construiu dentro da garota enquanto eu prosseguia. A dor veio quando a mácula começou a me atacar, tentando cortar minha influência, mas reprimi a sensação e continuei. Após cerca de 1 hora de pura concentração, finalmente cumpri minha tarefa. Mácula misteriosa? Um estranho objeto escuro que foi retirado de Fujimaru Hitsuka. Parece quase vivo, alimentando-se da mana presente no ar. E aí está. Eu, realmente não sei o que fazer com essa coisa. Não é um material, pelo menos não parece ser. Também não é algum consumível, ou mesmo que seja, não estou comendo. A única coisa que consigo pensar em fazer com isso é analisá-lo com meus olhos místicos, mas isso é praticamente certo com qualquer coisa nova que recebo. Bem, pode muito bem fazer isso.
E de vazio? Um flash acende ao meu redor e todos os sinais de seres vivos desaparecem, deixando-me como o único ocupante neste mundo vazio. Com um sorriso leve, vou até um espaço aberto próximo e jogo uma cadeira e uma mesa, ambas criadas a partir do prana. Sentando-me, coloco a mácula misteriosa em cima da mesa e observo enquanto ela lentamente começa a consumir a mesa, cavando através das camadas de prana que teci para criar a construção sólida. É lento, murmuro baixinho. A coisa come muito, muito devagar, devagar o suficiente para que a mesa de prana se regenere de volta à sua forma intacta. E isso não é estranho? Quando estava dentro de Hitsuka, estava se banqueteando com o suprimento mágico da garota como se não houvesse amanhã. Foi porque funcionou mais rápido dentro de uma coisa viva, ou porque minha energia mágica é tão difícil de consumir? Talvez eu devesse tentar outra coisa. Pegando a mácula, deixei a mesa de prana se estilhaçar antes de substituí-la por uma mesa de madeira de verdade. Do meu inventário, pego um dos poucos protótipos de núcleos mágicos que criei e coloco sobre a mesa, colocando a mácula sobre o núcleo mágico. E nada, não está fazendo nada. Quero dizer, ele está consumindo um pouco da magia que está gerando, mas dificilmente é rápido o suficiente para acompanhar a regeneração de MP desgastada do núcleo. Mas isso claramente não estava indo a lugar nenhum. Não vou mais aprender sem muito para testar. Então, respirando fundo, o prana flui em meus olhos e meus olhos místicos são ativados. Quase imediatamente, o conhecimento inunda minha mente, mas eu rapidamente uso os 3 pensamentos que minha partição mental tem para quebrar a informação em pedaços digeríveis. Só que a informação que estou recebendo é claramente falsa. Eu estreito meus olhos ligeiramente. A enxurrada de informações é apenas isso, uma enxurrada com o objetivo de subjugar quem está tentando analisá-la. Algumas das informações dizem que isso vem de Tiamat, outras dizem que é do Graal, outras dizem que é do remanescente de Angra Mainil, e então há aquela estranha que diz que vem do espaço ou algo assim. É claramente a intenção de enganá-la. Mas eu me recuso. Minhas memórias do meu tempo na minha antiga vida podem ser irregulares, mas eu me lembro das maravilhas e horrores da internet. Lembro-me das pistas de desinformação e opiniões disfarçadas de fatos que coroam o espaço virtual. Já me adaptei a esse tipo de tática. Aprendi a escolher o caminho errado para encontrar a verdade. Esse tipo de coisa não vai me parar. Então, com a habilidade nascida de anos vasculhando as terras desoladas da internet, começo a separar a enxurrada de informações, jogando fora o ridículo e armazenando o possível. Com cada parte do conhecimento limpa, uma nova peça do quebra-cabeça aparece e lentamente tudo começa a se formar. Pelo que reuni, essa coisa parece ser algum tipo de Lamu, ou uma parte dele, ou uma forma antiga, ou qualquer outra coisa. Simplificando, é um daqueles estranhos monstros negros que Tiamat cria. Existem centenas, talvez até milhares dessas coisas espalhadas por toda Uruk. Então eu congelo. Essa coisa entrou em Hitsuka para transformá-la em uma boneca irracional trabalhando sob Tiamat. Não apenas Hitsuka. Posso ver tantos outros através da conexão telepática que tem com seus irmãos. Posso vê-lo alimentando-se da vida de outros humanos, rasgando-os por dentro e transformando-os em cascas para criar um exército. Posso ver o terror daqueles infligidos à medida que suas vidas desaparecem, e o horror daqueles que assistem enquanto observam aquele que amam ser dominado. E eles estão fazendo isso por amor, porque Tiamat ama todas as coisas. Ela ama todas as coisas. Tudo neste mundo são seus filhos. Os filhos dela. Todos os filhos dela. Por que eles não a amam? Por quê? Por quê? Por quê? Os sentimentos param abruptamente e eu mordo meus lábios para reprimir a raiva latente. Eu tomo um profundo gole de ar e suspiro. Na verdade, não há realmente nada para ficar com raiva. Tiamat é, e sempre será, uma mãe. Ela ama a todos, mesmo que esse amor tenha sido distorcido pelo tempo e pela raiva. Foi por causa dos antigos que ela se tornou assim, por causa de seu ato de selar Tiamat longe de seus filhos em seu medo irracional de sua força. Eles não entendem sua situação? Eles não se importam com o amor dela? Eles não se importam. Eu estremeço. Os sentimentos estão ficando mais fortes, mais invasivos, sondando minha mente, mas continuo. Ainda preciso descobrir como esse pequenino conseguiu pegar Hitsuka. Ainda há algumas coisas para as quais preciso de respostas. Meus olhos místicos ficam mais brilhantes. Ok, então, algum tempo depois que ela acordou, Hitsuka saiu para praticar sua magia. Ela se sentiu frustrada ao falhar mais uma vez, mas acalmou a sensação de queimação quando Mesh lhe deu uma xícara de chá quente. Espera, entrou nela através do chá? Ok. Não estava esperando isso. Como diabos ele se escondeu através do chá? De qualquer forma, ele permaneceu adormecido por um tempo, principalmente espalhando sua influência sobre os circuitos mágicos de Hitsuka para maximizar a quantidade de prana que ele pode absorver, antes de finalmente ser ativado. O resto é história. Bem, isso é uma coisa respondida. Agora, por que está lutando tanto para consumir mim? Ok. Minha segunda teoria é a certa. Esta mácula misteriosa é demoníaca por natureza, então é fraca contra a afinidade natural do meu prana com luz e sagrado?
Com todas as minhas perguntas respondidas, eu fecho meus olhos e me inclino contra a cadeira de prana, gentilmente massageando minha cabeça para aliviar a dor de cabeça que a coisa toda me deu. Bem, não a coisa toda. O uso de meus olhos místicos não me machuca mais, mas foi aquele episódio e a explosão de emoções vindas de Tiamat que realmente me derrubaram. Ainda assim, dores de cabeça são dores de cabeça e são as piores. Felizmente, a mesma bebida que dei a Hitsuka veio a calhar, e deixei escapar um suspiro de alívio ao sentir que fazia efeito. Quase parece um bálsamo, colocado em meu cérebro para aliviar a dor escaldante sob a qual está sendo colocado. Claro, nenhum remédio à base de plantas ou manufaturado seria capaz de funcionar tão rápido. Este é feito de ervas medicinais mágicas que comprei no Obelisco. Eu mesmo teria criado um, talvez até conseguisse a habilidade alquimia ao fazê-lo, mas os ingredientes para criá-lo não são vendidos no Obelisco, e sua fonte está a milhões de quilômetros de Gdun Stadia. Agora, se eu tiver algum tipo de habilidade de cura, isso nem será um problema, mas aqui estou eu. Não sei o que há com as habilidades de cura, mas elas são muito difíceis de reproduzir. Eu procurei na loja de itens por várias horas ontem à noite e não encontrei nenhuma habilidade baseada em cura. E tentar replicar o Yavalon de Shirou também não estava fazendo nada. E eu sei que há uma razão para isso. Eu sei que há algo impedindo meu progresso, mas há apenas um bloqueio na minha cabeça, e a resposta simplesmente fica presa. É, para dizer o mínimo, imensamente frustrante. Se eu tiver que adivinhar, é por causa de uma das minhas habilidades ou apenas uma falha no sistema do jogador que estou usando. Mas não tenho evidências de nenhum dos dois, então são apenas suposições. Bem, no final das contas, o que está feito, e ainda tenho que ajudar Merlin e Da Vinci a configurar o sistema automático que planejamos. Perguntas como essa podem ser salvas para uma data posterior, até que dados suficientes possam ser coletados sobre esse problema desconhecido. Então, quando o ID vazio se estilhaça, guardo a mesa em meu inventário e me levanto, deixando a cadeira prana quebrar em partículas de pó mágico antes de voltar ao mundo real. Se há uma coisa que confunde Mesh sobre a Nami, é a maneira despreocupada com que ela vive seus dias. Mesmo com a interação limitada que ela fez com todos, a Nami os trata como se fossem amigos de longa data, sorrindo, rindo e brincando com o resto. Ela dá armas e itens, no nível de poderosos Noble Fantasmas, para pessoas que ela conheceu por apenas 1 ou 2 dias. Esses atos despreocupados não nascem do orgulho ou da confiança. Ela não age assim por orgulho, nem o faz por confiança, embora tenha os dois por direito. E Mesh se pergunta. Ela questiona, mas infelizmente ela é muito tímida para falar com ela. Não por medo, embora ela prontamente admita que a demonstração casual de força de Anami a assusta um pouco, mas pela inadequação que ela sente quando comparada a ela. É bastante difícil colocar em palavras o que Mesh sente quando recebe tanta atenção dedicada de Anami, recebe palavras reconfortantes e piadas de alguém como ela. Uma noite atrás, ela contou a todos sobre seus olhos místicos especiais. Olhos capazes de olhar para o passado, presente e futuro. Olhos que foram capazes de alcançar o redemoinho da raiz, alcançar o portão da verdade e ver, talvez apenas um pequeno relance, mas ainda assim ver a origem de tudo. Se assim for, certamente Anami sabe dela, e Mesh só pode se perguntar por quê. Por que se preocupar com uma garota como ela, quando seu senpai é muito melhor? Por que se preocupar com ela, quando 2 reis procuram desesperadamente sua atenção? Por que se preocupar com ela, quando ela claramente tem muito mais coisas para fazer? Por que se preocupar com ela? Por que se preocupar com uma garota que mal tem 1 ano de vida? Por quê? Ela ouve uma voz gentil no fundo de sua mente, dizendo que ela tem valor, que não importa quem, não importa quão pequeno ou diferente, todos valem alguma coisa. E Mesh sabe que é verdade, ela sabe disso. Ela viveu e lutou contra centenas de outros espíritos heróicos no campo de batalha. No entanto, ela ainda não pode deixar de afastar aquela voz, afogando-a. Ela não pode deixar de sentir que ainda é aquela garota, sangrando enquanto o fogo da caldeia queimava sua pele. Ela não pode deixar de lembrar que esse poder que ela possui não é dela, mas de outra pessoa. Lembre-se de que ela está apenas retendo o potencial de Sir Galahad. Ande comigo, Mesh. Mas então Anami de repente fala, e Mesh sai de seus pensamentos, quase deixando cair o copo de barro que ela está segurando em suas mãos. Desculpa, caminhe comigo. Anami repete, os olhos apontando para uma longa estrada que se estende para lugar nenhum. Mas Mesh começa, colocando rapidamente o copo de barro para se certificar de que ela não o quebrará inevitavelmente. Mas você, ainda temos coisas para fazer. A mágica cantarola por um momento antes de encolher os ombros. Sim, eu acho. Eu provavelmente deveria ajudar Merlin a terminar a cadeia de transporte. Ela diz e sorri, mas isso pode esperar. Isso é muito mais importante. Então, caminhe comigo, Mesh. Anami diz isso com gentileza, seu sorriso é gentil, mas havia uma força profunda por trás dele, e antes que Mesh percebesse, ela sentiu. E assim vão, caminhando por uma estrada que não leva a lugar algum. Anami não fala nem mexe, e os minutos são passados em silêncio. Não há nenhum sentimento subjacente, nenhuma tensão para falar, mas Mesh não pode deixar de se sentir um pouco estranho com isso. Então, como você está se sentindo? Gostou da adição que eu dei?
Anami começa com um pequeno sorriso, e mexe a cena com a cabeça ansiosamente. Ela ainda não tem certeza do que era. Nem mesmo a doutora Romani conseguiu identificar qual é o anel que Anami deu, mas é incrível. Seu corpo parece mais leve do que nunca, e implantar Lord Camelot tornou-se muito mais fácil. O sorriso de Anami cresce ligeiramente. Isso é bom. A primeira vez que tentei criar um anel, mas estou feliz que funcione normalmente. Ela diz casualmente e mexe quase tropeça. Ela olha para o anel em seu dedo e olha com admiração. Este anel é o primeiro anel que Anami já fez? É uma coisinha linda, colorida de um vermelho brilhante, quase aveludado, e gravada com decorações e marcações. É incrível, e novamente ela se pergunta que origens Anami tem para ser capaz de criar algo assim. É um anel encantado com Natural Bore e Magic Resistance, embora ambos sejam reduzidos ao rank D. Ela explica: gostaria que eles fossem como os que eu tenho, mas minha habilidade em imbuir habilidades específicas ainda não é tão boa assim. Ainda assim, mesmo enfraquecido, os efeitos que eles trazem devem ajudar bastante. Além disso, eu preciso de alguém para teste seus efeitos para mim. Eu vejo. Mas por que me dar? Porque se isso vai te ajudar, então por que não? Anami responde, e os olhos de Mesh voam para ela. Ela fez. Não, eu não li sua mente desta vez. Ela diz com uma risada. Seu rosto disse tudo o que eu precisava saber. Mas por quê? Ela decide falar. Se este anel é o primeiro que você já fez, então por que não dá-la a Shirou-san? Você não está mais perto dele? Ele não daria uma descrição melhor do que o anel faz? Eu poderia. Ela dá de ombros. Mas novamente, se isso vai te ajudar, então eu também posso, certo? Além disso, só porque estamos juntos há apenas um dia ou dois não significa que eu não possa confiar em você. Mais uma vez aí está aquela admissão e aceitação casuais, e Mesh só pode se perguntar. Colocar a confiança em outra pessoa é uma coisa pesada e, sinceramente, você não deveria. Ela diz e rapidamente fecha a boca em surpresa. Ela não quis dizer isso. Então eu não deveria confiar em você? Ela pergunta de volta, levantando uma sobrancelha. Há muitas pessoas suspeitas, pessoas más, pessoas em quem eu nunca confiaria. Ela olha para ela, seus olhos parecem brilhar. Você não é nenhum deles. Você não deveria. Ela silenciosamente chora. Você não deveria. Meu valor não é nada comparado aos outros. Verdadeiramente? Mesh pisca. Anami quase soa, simpático. Seu valor não é nada comparado aos outros? Ela repete. Então, com uma voz mais calma e gentil, ela pergunta. É porque você se sente indigno de manter o espírito de Galahad dentro de sua alma? Sim. Ela sussurra, seu estômago parecendo chumbo. É porque você acredita que não tem força sem ele? Sim. O silêncio cai mais uma vez, mas Mesh não percebe, muito ocupada tentando acalmar as vozes que gritam em sua cabeça. Então, Anami coloca uma mão gentil em seu ombro, sorrindo com compreensão, e tudo para. É uma sensação frustrante, não é? Ela começa, os olhos ficando um pouco distantes. Saber que seu poder vem de outra coisa, perceber que, sem influência externa, você provavelmente não seria nada. Eu conheço esse sentimento também. Ela admite, e os olhos de Mesh se voltam para ela. Anami se mexe um pouco, parecendo um pouco desconfortável. Parece que você está trapaceando, tendo esse poder porque nos foi concedido algo que realmente não merecemos. E isso te atormenta, e você constantemente se pergunta o que teria acontecido se você não o fizesse. Não tenho essa força. Anami-san, eu não sou como todo mundo. Anami apenas continua, perdida demais em sua própria mente para parar. Shirou treinou por anos, aprimorando seu ofício quando ninguém o faria. Saber viveu e sofreu por seu reino, derramando lágrimas e sangue por seu povo. Gil lutou e contestou os deuses, dando início a uma era de humanidade. Anami ri, sorrindo com autodepreciação. Sou uma imitação barata. Tenho poder, claro. Tenho habilidades, itens, armas, conhecimento, acesso, o que for. Tenho todos eles, mas não sou nada. Sou apenas um garoto privilegiado, dadas as coisas por alguma entidade invisível e caiu neste mundo sem propósito certo. As coisas que tenho não são minhas. Eu as peguei. Fiz delas minhas talvez, mas ainda assim elas nunca foram minhas. Comparado a todos os outros, não passo de um farsante. Anami respira fundo e solta. Passei muitas noites apenas olhando para a lua, imaginando o que fiz para merecer esse presente que me permitiu crescer de forma tão anormal. E cheguei à conclusão de que não. Mas Mesh intervém rapidamente. Mas você deve ter lutado e treinado para se tornar quem você é agora, certo? Você fez seu próprio poder. Todos os sons param por um momento e Mesh para, esperando que ela não ultrapasse seus limites. Então, Anami sorri. Exatamente. Cheguei à conclusão de que não merecia esse presente. Anami repete, mas seu sorriso é genuíno desta vez. E isso não importa. Se eu mereço isso ou não, não importa. Claro, certamente há alguém lá fora no multiverso que é muito mais merecedor do meu presente do que eu, e alguém que pode usá-lo melhor do que eu posso, mas isso não importa. Com olhos de ouro brilhante, Anami se vira para ela e sorri. Porque no final foi dado a mim, e não seria um desserviço não usá-lo da melhor maneira possível. Ela diz, e seu sorriso suaviza. Não é um caso parecido com o seu? Mesh fica sem fôlego ao ouvir isso, olhando para aqueles olhos dourados brilhantes da mulher que está diante dela.
Bonita. Você recebeu a alma de Galahad. Você recebeu seu escudo e seu Noble Phantasmon para usar em batalha. Você recebeu uma vida onde outros morreram. Você merece isso? Talvez, talvez não. Mas o que importa é o que você tem feito com essa chance. E olhe para você agora, Mesh Kirielig. Veja o quão longe você chegou. Você é uma criança projetada, sua vida pode não ser sua, o tempo que lhe resta pode não ser longo. Anami respira fundo. Mas você continuou se movendo. Dúvidas o atormentavam, e o sino de sua morte pairava sobre sua consciência, mas você seguiu em frente. Anami sorri. Então, como você me disse, você lutou e treinou para se tornar quem você é agora. Galahad pode ser de onde veio aquele escudo e aquele Noble Phantasmon, mas você fez esse poder seu. E isso não é o mais importante? Mesh permanece em silêncio. Ela não tem palavras. Ela não consegue dizer palavras. Porque por mais que ela negue, ela sabe que essas palavras são a verdade e que Tsunaka Anami realmente entende. Então ela apenas fica lá, lágrimas de alívio caindo enquanto ela é gentilmente abraçada. Ela não sabe quando começou a chorar, ou quando Anami a abraçou, mas não importa. Porque essas palavras foram ditas e seu coração está mais leve do que ela jamais se lembrou. No final, Mesh e eu passamos a maior parte do restante da luz do dia percorrendo as estradas ao redor de Uruk, conversando e compartilhando nossas histórias. Foi só quando o céu começou a escurecer que Mesh percebeu que havíamos passado tanto tempo do lado de fora, antes de se lembrar de que ela não havia terminado a tarefa que deveria fazer naquele dia. Com um sorriso irônico, rapidamente tranquilizo a garota, dizendo a ela que posso contar a Gilgame que estávamos ocupados com algo. Mesh olha para mim por um momento antes de assentir lentamente. E assim começamos a voltar, conversando à toa enquanto nossos passos suaves escapam na noite. Sabe, estou feliz por ter tido a chance de falar com a garota. Não apenas porque pude ajudar a tirar algumas das dúvidas que a atormentavam, mas também porque tive a chance de deixar escapar algumas das coisas que tenho guardado. Porque é verdade, sabe? Eu sou um farsante, segurando poderes de trapaça e estando entre outras pessoas que realmente tiveram que trabalhar duro para chegar onde estão. Hehe, é meio irônico, na verdade. Eu tinha a missão de ajudar a afastar Shirou de seu destino de ser um farsante, mas acho que essa característica foi passada para mim. Mas bem, eu não deixo isso me segurar. Prefiro não gastar essa energia pensando em uma resposta que não tenho como responder sozinho. Há apenas um pouco de coisas demais que preciso fazer no momento. Como agora mesmo. Eu paro de andar. Mesh. Eu digo, tirando Alça Malsara do meu inventário. Traga seu escudo. Esteja em guarda. Esse sim. Em um flash de luz, o escudo da rodada aparece nas mãos de Mesh, e ela dobra ligeiramente o joelho, preparando-se para se mover ao menor sinal de ameaça. Vendo isso, o prana surge em meu olho e meu par de olhos místicos é ativado. Atrás do direita. Girando nos calcanhares, Mesh gira e pula para trás, chutando o monstro que rastejava lentamente atrás de mim. A fera cai no chão, antes de tremer, levantando-se com um estalo quase mecânico. Sob o disfarce da noite, um humano normal teria dificuldade em ver o monstro, mas eu tenho meus olhos místicos, e Mesh não é um humano normal. O monstro é familiar, sua pele brilhante de um preto reflexivo, seu corpo feito apenas de um torso e uma boca gigante, dentes visivelmente mostrados ao ar frio da noite. Meus olhos se estreitam. Lamud LV300. HP 9.000.001, 9.000.001. Deputado. Energia. Os filhos de Tiamat e as novas espécies que dominarão o domínio da humanidade. Nascidos da lama amaldiçoada da criação, eles partiram com o propósito singular de espalhar sua influência e deixar sua mãe governar o que é dela por direito. Devido a algumas circunstâncias, o primeiro protótipo foi destruído antes que pudesse se reproduzir, e assim uma segunda forma foi lançada. Habilidades. Corpo flexível, LV Max, criança da natureza, LV Max e maestria de arma não natural, LV01, corpo de ferro, LV01, regeneração, LV01, então a função, observar, dos meus olhos místicos tem algumas informações adicionais agora. Isso é legal. É um pouco estranho embora. Para um monstro de nível 300, a saúde do Lamu é bem, agora está baixa, mas certamente está na extremidade inferior do espectro, especialmente considerando o nível que possui. Além disso, pelo que posso ver, corpo flexível e filho da natureza parecem ser as habilidades básicas de todos os tipos de Lamu daqui para frente. Mas os outros 3 são exclusivos para este, já que todos os 3 ainda estão em nível 1. Eu me pergunto como essas 3 habilidades devem ganhar níveis embora. Mas não vamos focar nisso agora. Há coisas mais importantes a fazer. Não baixe a guarda, Mesh. A coisa é rápida, durável e imprevisível. Eu digo. E também se regenera. Entendi. Eu aceno para ela, sorrindo levemente. Eu vou fornecer fogo por trás. E sem mais delongas, a escuridão do céu noturno se ilumina enquanto centenas de balas de prana se formam no ar, cada uma brilhando com magia sagrada. O Lamu solta um grito enquanto o bombardeio cai. As primeiras balas causam impacto, mas o resto errou, o Lamu tendo criado buracos em seu corpo flexível para evitar a barragem de entrada. Estou um pouco impressionado. Levemente.
Porque embora possa dobrar seu corpo de formas não naturais para evitar ataques, ele não tem um senso de batalha aguçado. Uma nuvem de poeira é levantada e o Lamu se move tarde demais para evitar a batida do escudo aprimorado de Mashu. Uma nuvem é levantada quando o Lamu é lançado contra a terra, antes de ser atingido por várias centenas de balas mágicas sagradas de cima. E então, a nuvem de poeira desaparece e o Lamu desaparece. Onde foi? Mexe. Abaixo. Eu grito rapidamente, e Mesh atende ao comando e pula, bem a tempo de evitar a garra que estalou do chão. A escudeira se vira e imediatamente acerta a parte inferior de seu escudo gigante no chão, acertando a garra. Achei que isso não significa muito, já que a garra apenas desliza de volta para o chão, corpo flexível, negando grande parte do dano. Mas há algo que simplesmente não posso ignorar. Maestria de arma sobrenatural. LV-17. Como diabos nivelou tão rápido? Em pouco menos de um minuto, a habilidade subiu 16 níveis? Isso não é normal. Espere, está ganhando experiência lutando contra nós? HP 8.302.391, 9.000.001. Regeneração LV35. Ok. Sim, essa coisa curou a maior parte do dano que causamos. Ele precisa morrer. Agora. Mesh, ganhe-me algum tempo. Eu grito, e vendo seu pequeno aceno, eu guardo meu cajado de volta no meu inventário, trocando-o por uma espada Rank-D sem nome. Carga voltaica é ativada, relâmpagos ganham vida ao meu redor e eu respiro fundo. Prana enche meus pulmões, estalando para frente e para trás, e sinto a explosão de eletricidade correndo em minhas veias. Então condensei tudo em minha espada. A energia mágica na área aumenta conforme minha magia flui para minha espada, transformando-a em um branco quase ofuscante enquanto arcos de relâmpago estalam em torno de sua lâmina. Mesh enrijece com o súbito influxo de magia, e o Lamu para, seu brilho queimando com a intensidade da minha magia antes de se mover rapidamente para me derrubar, moldando seu corpo em uma lança fina para maximizar a velocidade. E maximizou a velocidade, movendo-se rápido o suficiente para romper a barreira do som com apenas um único momento de aceleração, criando uma onda de choque que explodiu Mesh e a terra ao seu redor. Tenho certeza que se eu não estivesse preparado, não teria conseguido me esquivar. No entanto, essa era uma possibilidade dentro de outro universo. Deixando escapar uma respiração enevoada, meus olhos místicos brilham. O tempo parece desacelerar e minhas palavras ressoam no céu noturno. Primeira forma. Meu braço se move para frente. Trovão, clap e flash. E eu estourei para frente, minha espada cortando o torso do Lamu, queimando um corte horizontal usando plasma quente ofuscante. Único, mas ainda não terminei. Dupla. Enfiando o pé no chão, giro sobre o calcanhar e bato de novo, cortando duas de suas garras. O monstro grita, curvando-se para trás enquanto tenta fugir. Tríplice. Meu braço se move antes que ele possa, e minha espada de plasma corta sua cintura, cortando as pernas do Lamu de seu torso, e a criatura nascida na lama só pode gritar. Eu tomo uma respiração rápida, meu corpo se cansando rapidamente com queimaduras começando a aparecer na minha pele, mas eu me movo novamente. Quádruplo. Eu me lancei para frente novamente, cortando os outros dois braços que o Lamu tinha, enchendo o ar com um fedor repugnante enquanto as garras cortadas queimavam. O Lamu grita de novo, Mesh assiste em silêncio e eu deixo um pequeno sorriso aparecer em meu rosto. Mais um. Quíntuplo. Girando, viro-me para enfrentar o Lamu e com os braços erguidos, trago a espada diretamente para baixo, cortando a cabeça e o torso do Lamu. Tudo fica em silêncio por um momento, antes de um estrondo alto se seguir quando o som do trovão finalmente chega. Pedaços de terra voam, pedaços de ferro derretido caem no chão enquanto minha espada derrete completamente, e eu assisto com satisfação enquanto os 5 golpes consecutivos que dei afetam o monstro, queimando 5 pedaços que cortei o Lamu em. Você matou, Lam. 35 bilhões esganhos. Você ganhou. Tainted Magic Core, a X100 Life Essences Divine Shell, Skill Book. Primeira forma. Thunderclap de Flash subiu de nível. Resistência a status anormal, subiu de nível X2. Legal. Eu sussurro com uma risada leve, antes de estremecer quando uma tosse me atinge. Com a batalha terminada, a adrenalina diminui e eu me deixo cair de joelhos, estremecendo novamente enquanto as queimaduras em meu corpo arranham o chão. É meio chato que eu ainda não possa usar Fast Form sem me machucar. Quero dizer, acho que forcei usando 5 vezes seguidas, mas ainda assim, meio que esperava que uma combinação de minha vitalidade e resistência mágica me permitisse pelo menos mitigar essa desvantagem. Na verdade, isso não é meio estranho? Ambos combinados me tornam forte o suficiente para aguentar alguns dos feitiços mais poderosos, então por que não está me protegendo de carga voltaica? É só porque minha estatística de inteligência é alta o suficiente para contornar isso, ou é porque estou deixando carga voltaica ocorrer dentro do meu corpo? Que curioso. Nami-san. Eu pisco, saindo de minhas reflexões para ver Mesh ajoelhado ao meu lado, seus olhos brilhando de preocupação. Estou bem. Eu digo enquanto tento me levantar, apenas para cair de volta. Confusa, pisco e olho para baixo. Eu então vejo um leve espasmo em ambas as minhas pernas, e não posso deixar de sorrir ironicamente.
Não sei como perdi o fato de que minhas duas pernas estão paralisadas, mas, sim, provavelmente deveria ter notado antes quando minha resistência a status anormal subiu de nível, mas bem, tanto faz. Ah, vamos. Mesh olha por um momento. Você precisa ser carregado, Anami-san? Ela pergunta, mas eu apenas sorrio, e seus olhos se arregalam quando começo a flutuar no chão, a força da terra anulada pelo meu próprio controle sobre a gravidade. Bem, vamos voltar, ok? Eu digo com um sorriso divertido. Mesh pisca mais algumas vezes antes de finalmente concordar. E assim, com nossos problemas terminados por enquanto, voltamos para o reino de Uruk. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!